Ok. Com o título O Papel do Homem e da Mulher na Igreja. Nós vamos ver, de acordo com 1 Coríntios, vamos dar um pouquinho de Gálatas. Se alguém tiver alguma pergunta sobre 1 Timóteo capítulo 2, né, que são os textos que falam um pouco mais, a gente não vai entrar tão profundamente em 1 Timóteo capítulo 2. Se tiver alguma dúvida, a gente pode falar um pouco extra classe, porque tem um texto, uma frase lá, né, que a mulher foi preservada pela sua a função de mãe, né? Aí é um texto polêmico, né? Alguns têm entendimento diferente, né? A gente entende que é a posição de mãe mesmo, a gente vai até ver um pouquinho aqui na questão da... Vai sair um texto, né? Que todos nós vimos da mulher, né? Sem a mulher não existe humanidade, né? Sem o homem também, né? Então, o papel do homem e da mulher na igreja, né? Nós estamos falando, primeiramente, da igreja, estamos falando do lar cristão. A gente teve um debate, uma conversa um pouco aqui na igreja. Às vezes no mundo, como é que a gente fala, vai atuar no mundo? O mundo está mudando, o cristão também chega uma policial mulher, dá uma voz de alto, que está fazendo algum trabalho, manda a gente encostar na parede, eu não vou obedecer porque é mulher, né? Como é que a gente vai atuar diante disso? Não, a questão, como o mundo tem mudado, Romanos capítulo 13, todas as autoridades que existem foram instituídas por Deus, aí aparece lá uma mulher, talvez, invertida de autoridade no mundo. A gente tem que ver que é na esfera da igreja e do lar cristão. Possivelmente você vai ter muito problema se você aplica isso de forma geral, né? E de respeitar as autoridades que existem, a autoridade feminina. Eu tenho alguma questão. Quando eu me casei, eu casei no cartório, e teve uma tabeliana que fez meu casamento. Diz que uma tabeliana abençoando meu casamento, eu tinha um pouco de dificuldade, mas depois eu fui na igreja, aí eu aceitei lá dentro do cartório, a mulher tinha autoridade lá, mas a gente foi para a igreja. Aqui em Barcarena, né, um irmão, ele conversou, pediu, aí eu fui lá no cartório perguntar se eu podia lá fazer o casamento. A tabeliã de lá, a gente conversou, ela disse, olha, eu pedia só para me fazer uma oração. Quando chegou na hora, a mulher me pegou de surpresa lá, ela disse, você vai fazer o casamento aqui no cartório, que é o cartório aqui de Barcarena. Eu digo, eita, pô, vim preparado só para fazer uma oração. Mas a gente sempre já fez alguns outros casamentos, aproveitou lá, fez um pouco rápido, como a gente faz, né, para não tomar muito o tempo, que tinha outros casamentos. Então, às vezes, a gente conversando, orando, Deus abre caminho. Aquele irmão queria que a gente abençoasse, orasse pelo casamento dele lá no cartório. Acabou que a própria tabeliana permitiu que eu realizasse toda a cerimônia. E ela deu os papéis lá para ele assinar, acabamos fazendo lá, muito bonito. Então, a gente deve ter esse cuidado, essa ideia já de entrar, de ver o princípio que, quando a gente fala do papel do homem e da mulher, do relacionamento, da autoridade masculina sobre a mulher, nós estamos falando de governo, o governo da igreja e o governo da casa cristã, né? Eu amplio até porque o tema que a gente está falando aqui é o da igreja. A gente pode ampliar um pouco da casa cristã. Se uma casa não é cristã, a gente não pode esperar muito, né? Da casa cristã. Tem alguns termos também, algumas questões que pode surgir, que não é o tema que nós vamos tratar, que é sobre o feminismo. O que é o feminismo não é o nosso assunto, a gente pode talvez discutir um pouco esta classe, que talvez é um tema mais amplo, que alguns até entre a própria comunidade, fora da esfera cristã, eles também têm problema e discutem sobre isso, os benefícios e os malefícios que o próprio feminismo tem trazido para a sociedade, porque o feminismo combate o machismo, né? Mas o
resumindo um pouco assim, o feminismo é o machismo, só que o machismo das mulheres, né? É o feminismo, as mulheres querendo tomar o lugar do homem na tirania que ele tem sobre a mulher. Elas querem agora tomar o lugar, elas serem as tiranas, né? E chega nesse ponto. Não é uma questão de igualdade social, é uma questão das mulheres, que o homem não fala, o homem só escuta, o homem não entende a mulher. Tem até umas expressões que ele usa, acho que é em inglês, né? Que é o homem não fala, o homem não opina sobre o feminismo, não dá opinião sobre o feminismo, e a mulher que agora é tipo a vingança das mulheres, elas dominando e subjugando, né, os homens. Isso é um outro aspecto que alguns até dentro da própria sociedade condenam, não estão de acordo, mas existem algumas mulheres que realmente abraçam essa filosofia do feminismo. Com a questão da igualdade social, ou seja, o homem igual a mulher, é o assunto que nós vamos tratar aqui, chegamos a tratar, que realmente combate um pouco o machismo, mas combatendo o machismo, levando a questão da igualdade social. Quando fala igualdade social, é a igualdade entre homens e mulheres, né? Então, vamos lá, vamos entrar no assunto aqui, no nossa apostila, fala, continuando sua exposição sobre como, no relacionamento uns com os outros, Paulo fala sobre os papéis do homem e da mulher. O papel das mulheres tem se tornado um campo de batalha na sociedade durante as últimas décadas. Há lutas por direitos femininos, deslocou-se para um extremo feminismo, né? Veja bem uma diferença, que nós vamos tratar aqui da questão dos direitos femininos, questão da igualdade, direito que as mulheres têm, direito reconhecido, também pela igreja, é o extremo do feminismo. O extremo do feminismo é as mulheres assumir o machismo da mulher. Isso aqui, o feminismo é o machismo da mulher, onde ela vai ser a vilã. Ela não gosta dessa história, mas é isso que é realmente que elas querem. Querem ser a vilã da história, quer ser a dominadora, quer ser a maltratadora dos homens, né? Alguns líderes e autores, em nome do cristianismo, têm ido tão longe a ponto de ensinar princípios que tentam redefinir ou mesmo alterar a verdade bíblica para acomodá-la aos padrões do pensamento contemporâneo do mundo. A questão de igualdade, a gente vai ver também, se eu posso adiantar aqui, se eu vou resumir a aula de hoje. O homem e a mulher são diferentes. A mulher é mais frágil que o homem. O homem, de certa forma, você pode dizer, o homem é mais bruto que a mulher, o homem é mais razão que a mulher. São diferentes, mas não são superiores e nem inferiores. A fraqueza, a fragilidade da mulher não é uma fraqueza, né? É um complemento do homem. É algo que o homem tem e faz o homem deficiente sem essa sensibilidade que a mulher tem, né? E a mulher também, a brutalidade do homem, não sei se a palavra certa é essa, mas a força, a questão de ir para o mato, caçar e tudo, a própria proteção também não é uma superioridade, né? Mas um complemento da mulher, e os dois juntos se complementam. Existe diferença entre o homem e a mulher, e os dois não se complementam. Não são melhores nem piores. São um complementa o outro. Um que um não tem, o outro tem. O que um precisa, o homem não precisa ser sensível, tudo. Por quê? Bom, se ele é sozinho, ele vai ter que se adaptar por aí. Mas eu tenho minha esposa, muitas vezes ela chega, puxa minha orelha, amor, a gente não fala assim, desse jeito, né? Às vezes eu tenho que proteger ela também, quando alguém está abusando. Rapaz, respeita aí minha mulher, né, tudo. A gente um complementa o outro. Não sei se eu estou sendo claro nisso, mas talvez aqui no nosso
No decorrer do nosso estudo, nós vamos ver isso. Para isso, sem dúvida, tiveram que acreditar que Paulo Coelho e outros autores das Escrituras adicionaram algumas das suas próprias opiniões na verdade revelada de Deus, ou que os apóstolos algumas vezes ensinaram costumes culturalmente determinados em vez de padrões determinados biblicamente. A igreja de Corinto enfrentou um problema semelhante e pediu conselho de Paulo a respeito de questões sobre a submissão feminina. Né? Aparentemente já havia submissão feminina. Né? Aparentemente já havia, né, naquela época, algum tipo de rebelião das mulheres com respeito ao governo masculino. Né? Paulo respondeu que não há diferença entre homem e mulher no que diz respeito à dignidade pessoal, ao intelecto ou à espiritualidade. A mulher não é menos espiritual que o homem, não é menos inteligente, e nós vamos concordar que mais vezes as mulheres são mais inteligentes, né, que os homens, quando elas têm a oportunidade, muitas vezes elas conseguem entender coisas melhores que os homens. Né? Entretanto, a mulher só vive, essa aqui que é a parte interessante, a mulher só vive dentro da vontade de Deus. Ou seja, a mulher não pode, tipo, eu quero ser submissa, eu estou dentro da vontade de Deus, se ela não se submete à autoridade masculina, ou pelo menos à autoridade do marido sobre ela. Porque foi Deus que instituiu, a vontade de Deus é isso. Claro que aqui, a princípio, parece carrasco, mas a gente vai ver que realmente é algo misericordioso, nós vamos ver alguns princípio, porque Deus usa o próprio relacionamento da Trindade, o próprio relacionamento entre ele, Jesus, o Espírito Santo, que existe uma hierarquia, Deus tem autoridade sobre Jesus, Jesus se submete à autoridade de Deus, e é feito com amor, e há uma harmonia, e é essa harmonia que Deus quer por relacionamento entre o homem e a mulher, principalmente dentro do desenvolvimento dos trabalhos dentro da igreja. Então, nós vamos ver o princípio das relações na igreja, a aplicação dos princípios no ministério da igreja, a causa do princípio aplicado na igreja, a harmonia do princípio aplicado na igreja e como os crentes devem responder a esse princípio. Falando dos princípios, parece esquisito, mas a gente vai destrinchar aqui, você vai ver que é mais simples do que parece, né? Está mais complicado, mas parece mais simples. Então, vamos ler aqui o primeiro, que é do versículo... Vou ler o versículo 1 ao 3, princípios das relações na igreja. O versículo 1 é a continuação do versículo 33 do capítulo 10. Deixa eu ler aqui do versículo 1 a 3, que diz assim, deixa eu ver, 1 Coríntios, estou no 11. É 11? É. Ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrar de mim e retende as tradições, assim como eu vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, como falamos aqui é sede meus imitadores. Aqui, a ideia tem aqui o versículo 33 do capítulo 10, diz assim, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Então, nisso nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Não buscando o nosso próprio interesse ao exercer, e principalmente o homem, né? Ao exercer a autoridade que Deus deu para ele sobre a mulher, ele não deve buscar. Esse é o princípio que rege a aplicação do governo, né? O governo bíblico, o governo do homem sobre a mulher, ele não vai buscar o próprio interesse, ele vai buscar o interesse o melhor para a sua esposa,
para a sua família, a ideia de servir. Então, quando ele governa, quando ele toma uma decisão, quando ele pensa, ele decide algo, não é algo para o seu próprio benefício. Vamos usar um exemplo simples, né? Tudo, então, vamos ver um programa da TV, só tem uma TV, eu decido, nós vamos ver futebol. As minhas crianças querem ver desenho e as mulheres querem ver a novela, digamos. Não é muito crente para ver a novela, se for da Globo. Mas como que é crente quer ver a novela lá da Record, né? Os 10 mandamentos, né? Quer ver os 10 mandamentos, tá? Então o homem, não, eu sou o governo, eu que mando, a Bíblia diz para me mandar, né? Então eu decido ver o futebol. O que ele está fazendo? Ele está buscando, procurando o seu próprio interesse. Não deve ser assim, ele sempre deve tomar a decisão, usar seu poder de governo para o benefício, no caso da casa, da família, da esposa e dos filhos. No caso da igreja, o benefício da comunidade em geral, dos outros. Né? A questão das tradições, viu, que eles guardam as tradições, a palavra paradoses, que significa instruções, guarda as instruções, basicamente tem a ver com os ensinamentos bíblicos que Paulo vinha dando, né? Tem muito a ver. Às vezes, no Novo Testamento, é usado no lado negativo, quando as pessoas colocam as tradições, elas usam as tradições e respeitam e temem a tradição acima das escrituras, usam a tradição como as escrituras sagradas. É citado algumas vezes nessa forma negativa. Mas o que Paulo está falando aqui, eles guardam essas tradições, são os ensinamentos, as instruções bíblicas que Paulo deu para ele. Quando ele fala de Cristo, cabeça da igreja, como seu Salvador e Senhor, também Senhor sobre todos, sobre todos, os crentes e os não crentes. Algum dia todos reconhecerão a sua autoridade, diz Filipenses capítulo 2, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E é Senhor de todos, não só do crente. Então, mais ainda para os crentes, né? O homem tem autoridade sobre a mulher na ordem básica da criação. Nós temos alguns versículos, o próprio versículo aqui nós vamos ver aqui de 1 Coríntios capítulo 11, mas temos Isaías, Efésios também. A gente vai ver esse princípio da criação, o princípio da ordem da criação, o princípio também da relação entre a Trindade, né? Para a gente entender um pouco mais como é que funciona o relacionamento de submissão e autoridade. Deus, olha só, Cristo nunca foi de maneira nenhuma inferior a Deus Pai. Deus Filho nunca foi, a gente nunca vai ver na Bíblia que existe Deus Pai. Talvez os testemunhos de Jeová passem essa ideia, né? Que Deus, que Cristo é inferior a Jeová, né? Em termos de natureza, de Deus é Deus, né? E Cristo é um Deus com D minúsculo, né? Só lá na ideia dele, mas na ideia bíblica, Cristo é igual em natureza, igual em substância, em essência, né? Em essência, nunca foi Cristo. Talvez isso seja até uma blasfêmia para os judeus e para os testemunhos de Jeová. Mas é uma verdade. Cristo nunca foi de maneira nenhuma inferior ao Pai em essência. Mas, em sua encarnação, voluntariamente submeteu-se à vontade do Pai em humildade e obediência. Então, a gente já começa a entender um pouquinho aqui como é que funciona a relação de autoridade. Deus tem autoridade sobre Cristo. E não há um abuso dessa autoridade, não há uma angústia, não há um sofrimento, não há prejuízo, não há perdas, só ganhos, tanto para quem exerce autoridade, como para quem se submete à autoridade. Quando falamos de Deus e Jesus como exemplo.
Existe uma relação clara de submissão entre os membros da Trindade. O Filho glorificando o Pai. Nesta relação, o Filho também é glorificado. Puxa, você já está entendendo como é que a mulher ela é glorificada também ao se submeter à autoridade do seu marido, como Cristo submete à autoridade de Deus. Né? João 17, 4 e 5 diz, eu te glorifiquei na terra, consumada a obra está que me confiaste para fazer. João 17, 5, e agora glorifica-me ao Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora nós vamos aplicar esses princípios que foram colocados aqui no ministério, no desenvolvimento do ministério, no trabalho da igreja, né, nos serviços da igreja. Vou ler aqui agora o versículo 4 até o 6. Versículo 4 até o 6. Diz assim, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se usar véu. Então, bom, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, para falar ou para acrescentar, pode abrir o microfone aí e perguntar ou acrescentar algo aí, fica à vontade, tá? A gente já vai entrar aqui em umas questões um pouco mais polêmicas, vamos tentar destrinchar aqui o trecho. Quando fala de cabeça coberta e a questão de desonrar a cabeça que está coberta, a coberta significa literalmente descendo da cabeça. É tipo uma coisinha que está na cabeça e que desce da cabeça para baixo, talvez cobrir o rosto, algo assim. É provavelmente uma referência aos homens que usavam cobertura sobre a cabeça, que parece ter sido um costume local. Os judeus começaram a usar uma coisa na cabeça, uma cobertura, né? Sobre a cabeça no século IV depois de Cristo, embora alguns provavelmente já estivessem usando desde os tempos do Novo Testamento. Então, a ideia, se você vai ver, quer ver o filme Jesus, feito pela cruzada, que os judeus, quando vão ler as escrituras, colocam um lencinho, e Jesus, quando abre lá, acho que é em Lucas capítulo 4, que ele vai ler um texto de Isaías, dão oportunidade para Jesus ler, aí você vê Jesus também cobrindo a cabeça. Possivelmente não tinha esse costume na época, essa é a ideia de uma carta, né, que ele apresenta. Aparentemente, os homens de Corinto estavam fazendo o mesmo, cobrindo a cabeça. E Paulo informa para eles, está dizendo para eles que isto é uma desonra, é algo que está errado. O que eles estavam fazendo, essa prática, não era uma prática aceitável, uma prática justificada, né? Dentro do que Paulo vai explicar, que o homem não deve cobrir a cabeça, né? Por isso que alguns é até uma questão de respeito, hoje em dia, né, de tirar o chapéu quando for falar, se tem alguma coisa, quando vai se pronunciar, é interessante. Se chega diante de uma autoridade que tem isso, para a gente, acho que esse ensinamento que for passado pela igreja também, não sei se é para mulher, né? Eu acho que também, né, usar um boné, todo mundo, homem e mulher, manda tirar, né? Paulo não está estabelecendo uma lei universal vinda de Deus, né, que não deve cobrir a cabeça ou cobrir, né, mas reconhece um costume local que refletia um princípio divino, ou seja, que o homem deve falar publicamente, orar publicamente com a cabeça descoberta. Naquela sociedade, a cabeça descoberta do homem era um sinal de autoridade. Então, respeitando o sinal, né, sobre a mulher, o qual deveria ter a cabeça coberta.
No caso, a mulher, ela precisava ter a cabeça coberta. Para um homem, cobrir a cabeça era sugerir uma inversão dos papéis estabelecidos. Estão acompanhando aí? Tudo bem? Se não está complicando, qualquer coisa, você pergunta aí. A mulher que ora ou profetiza, eita, Paulo, pastor, a mulher pode orar no culto público, a mulher pode profetizar. Lembre que profetizar, não sei se a gente já passou por isso, que eu fico estudando, acho que a preparação da apostila, às vezes, alguns assuntos mais para frente, eu não sei se é mais para trás. Mas acho que a gente ainda não tratou isso, a gente vai tratar quando falar dos dons, né? Profetizar significa proclamar a palavra de Deus. Para nós seria como pregar, fazer uma pregação, né? Então, a mulher que ora, ou profetiza, ou prega, né? Talvez na ordem do culto público, não está dizendo que as mulheres não podem participar do serviço público. Então, ele já até deu uma ideia aqui. Mas, presta atenção essa, mas está dando diretrizes claras para elas orarem e profetizar, no caso aqui é uma tradução da palavra profetizar, proclamarem as verdades das escrituras, né? Assim como ensinar crianças, isso aí a gente sabe, né? As mulheres são muito aptas, outras mulheres. Sempre, em qualquer lugar, as mulheres devem orar e proclamar a palavra de modo, a palavra aqui a palavra-chave aqui é de modo apropriado. A palavra certa, ela pode pregar, até pode, assim, segundo Paulo, até pode, mas que reflita que ela é uma pessoa que está fazendo aquilo em submissão à autoridade masculina que existe na igreja. Claro que em alguns outros casos, que nós vemos que algumas denominações, existe, as próprias mulheres, elas fazem parte da liderança do governo da igreja. Por isso que existem pastores, por isso que nós não temos pastores, nós estamos falando bem diferente a questão da pastores. Existe uma terminologia, né, que a gente entende, é só uma questão terminológica, porque o que nós chamamos pastor na realidade, um ministério dentro da igreja, um ministério que deve ser desenvolvido por homens e por mulheres. Só que nós usamos a terminologia pastor para aqueles que estão governando a igreja, que a Bíblia usa uma terminologia diferente, ele fala de presbíteros e bispos, né? Presbíteros e bispos, que não são rangos diferentes, isso aí já seria outro estudo, talvez, né? Estudo do livro de 1 Timóteo, né? A 1 e 2 Timóteo, onde é entendido pela maioria, alguns grandes estudiosos, como MacArthur, até mesmo, acho que, não sei, nesse ponto, acho que Calvino, ele diverge um pouco de MacArthur, de que não existe essa relação de rango. Tipo, o bispo, ele é superior ao presbítero, ao ancião, mas que o ancião, ele é uma forma de governo tirada da cultura judaica, onde a liderança do povo era feita pelos anciãos. Os bispos tirado dentro da cultura romana, isso não existe dentro da cultura judaica, foi implementado pela cultura romana, quando eles chegavam, dominavam uma cidade, Roma tinha um domínio sobre uma cidade, ele colocava lá um bispo. O que é um bispo? Um bispo é um supervisor, é um prefeito, é aquele que ficava comandando aquela cidade lá em nome do imperador. Então, era o bispo, né? o capataz, o supervisor. Mas são só palavras diferentes para se referir à mesma pessoa, ou seja, o governo da igreja, às vezes ele é descrito pelo ancião, que representa a pessoa pela sua sabedoria, pela sua experiência de vida,
E no caso do romano, o bispo era nomeado, identifica a pessoa pela posição que ele ocupa. Então, nós vemos duas palavras que descrevem a mesma pessoa, já sendo que bispo, ele se refere à posição da pessoa, posição do governo, e ancião ou presbítero, que se refere à experiência, descreve a pessoa pela experiência que ela tem. Então, a palavra que nós usamos quando nós nos referimos a pastores, são uma terminologia, eu acho muito difícil mudar isso agora, porque quem governa a igreja é o pastor, né? Mas, biblicamente, nós vemos que o pastorado é um ministério para ser desenvolvido dentro da igreja. Mas o governante da igreja, já seja no chamado bispo, tem um texto que une as três palavras, só num versículo, né? Eu acho que é essa que eu vou citar também, que ele diz que os presbíteros e os bispos pastoreiam a igreja de Deus. Então, pelo fato deles, principalmente eles, terem que desenvolver esse ministério de pastorear, eles são denominados pastores, são os que governam, mas o texto bíblico, a terminologia bíblica para os governantes da igreja é bispo ou presbítero, né, que nós chamamos pastores. Entendendo isso, né, nós estamos falando aqui de governo. Nós estamos falando de ministério, de pregar, anunciar a palavra, dar um ensino, né? As mulheres têm toda essa, nós vemos essa habilidade, tem toda esse apoio. Deus dá esse ministério para homens e mulheres trabalhando com mulheres. Veja bem, mas a Bíblia é bem específica quando se trata do governo da igreja, né? O bispo, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obviamente, tem que ser esposo, aí leva para o lado masculino de uma só mulher. Aí também a bispa, né? Ou a vespa. A bispa, não fala da bispa, né? Tem que ser esposa de um só marido. Ele é bem claro. E existem muitos outros versículos que a gente não está tratando aqui, né? Donde a instrução bíblica para o governo da igreja é masculino, né? E a mulher se submete. Claro que o governo da igreja também vai dar muita oportunidade de ministério para as mulheres, tem uma oportunidade imensa, né? Mas é uma questão da carne, da pecaminosidade dentro da igreja. As mulheres talvez vão querer, algumas, né? Também fazer parte do governo da igreja. Por quê? Talvez até por um reflexo da sociedade, porque elas já estão parte do governo da sociedade. Alguns governos, algumas sociedades, talvez mais bíblica, onde a sociedade impera com a questão bíblica, geralmente vão deixar o governo mais na mão dos homens. Mas o que Deus determina é que para a igreja, para o seu próprio povo, para o povo de Deus, para Israel, nós não vemos as mulheres tão envolvidas, né? Vimos em alguns casos, né, que até foi uma forma de condenação para o povo de Deus, né, que quando mulheres e crianças governam sobre Israel é porque não existe homem, né? Os homens não existe. O seu Bill usava a palavra, não existe homem que preste, né, para governar. E Israel já foi governado por criança e por mulheres, né? Tudo isso a gente abriu mão para a gente tentar explicar a questão do ministério da mulher na igreja. Não existe brecha bíblica para a mulher governar na igreja. Há muitos leques, né, para a mulher desenvolver o ministério na igreja. Dependendo da igreja, de como ela se organize, né, a mulher pode até proclamar a palavra de Deus. Alguns a gente sempre acha melhor não envolvê-la tanto no culto público, né, mas
ela pode pregar a palavra de Deus para as crianças, pregar a palavra de Deus para outras mulheres, né? No caso, quando, de repente, pode chegar a acontecer, né? As mulheres são mais instruídas que o homem, elas podem treinar os homens para eles poderem desenvolver esse papel, mas dentro das regras bíblicas que Paulo determinou, né? Para que o homem possa assumir o papel principal, principalmente de ensino na igreja. Deve ser, bom, a gente sabe que o governo está na mão dos homens, o principal papel é de pastorear, pastorear implica também a parte do ensino, e deve também ser desenvolvida pelo homem, de acordo com a palavra de Deus, né? Foi um pouco de desvio, talvez até um pouco mais, até hoje, parece que estou sentindo um pouco melhor, né? Desonra a sua própria cabeça. A cabeça, quando a mulher, né, ora ou profetiza com a cabeça descoberta, de certa forma nós podemos dizer, ora e profetiza ou faz fora das orientações que a Bíblia, né, que Deus instrui para ela desenvolver o seu ministério. Quando ela faz isso, ela desonra a sua própria cabeça. Cabeça pode se referir à própria pessoa desonrada pela recusa de se conformar com os símbolos conhecidos. A gente pode falar, a cabeça da minha mulher, né? A própria cabeça, a cabeça dela, já desonra o teu próprio marido. Mas alguns concordam que a pessoa desonra a si mesma, ou seja, a sua própria cabeça é literalmente a cabeça dela, a si mesmo, né? É isso que está dizendo assim, né? Desonra a sua própria pessoa desonrada pela recusa de se conformar com um símbolo reconhecido ou com símbolos reconhecidos de submissão ao seu marido, que é desonrado pelo comportamento dela. Se é vergonhoso, né? Lembrando aqui o que o versículo diz. Se é vergonhoso se é vergonhoso ficar com a cabeça descoberta, que é semelhante a rapaz, né? Naqueles dias, apenas prostitutas ou as feministas raparia a sua cabeça. Se uma mulher cristã rejeitasse o véu, que naquela cultura simbolizava submissão, veja bem, que rejeitasse o véu na cultura da prática do seu ministério. Você vai exercer o ministério, mas vai usar esse véu, né? Ela poderia muito bem rapar a sua cabeça. A vergonha era semelhante. Ou seja, a ideia está falando, não é que está dando permissão para a mulher raspar a cabeça. Está falando que é vergonhoso, é triste. Às vezes algumas mulheres que precisam raspar a cabeça, cai a lágrima espontaneamente, né? Cai. Algumas para cortar, tem um cabelo grande, corta, começa a chorar por causa de algo que é natural. Ele vai falar um pouco da naturalidade dessa questão. Aqui a discussão não é se a mulher deve ou não usar o véu. O assunto é submissão feminina, né? Estão falando aqui da submissão feminina e não do uso do véu, né? Que lá, no caso, era usado, né? Em algumas culturas, principalmente nas orientais, o véu é o símbolo da marca desta submissão. No caso, o que acontece hoje em algumas igrejas, tem uma igreja dos irmãos, esqueci o nome, lá no Chile, inclusive, a igreja dos irmãos, esqueci, que usa o véu, né? E a maioria das mulheres, quando são algumas mulheres de lá, elas são rebarbadas, elas são muito mandonas, né? Elas usam o véu, mas uma mulher pode usar o véu e ainda manter uma atitude de rebeldia. Ela usar só aparente, tá? Porque ali ela é uma pessoa legalista, mas o espírito dela continua sendo rebelde. A causa do princípio aplicado na igreja. Então, vamos ler o versículo 7 até o 10. Professor, esse véu aí não é o cabelo da mulher?
ele usou como ilustração, no caso, né? Do princípio que eu usava lá, que era... A gente vai até, não sei se a gente já passou, a gente ainda vai um pouco mais, da questão de que ele compara o véu com o cabelo, alguns levam literalmente que a mulher, porque a mulher não deve cortar o cabelo, mas nós vemos a questão aqui que é a aplicação do uso do véu é na forma que elas vão desenvolver o ministério. Ou fazer uma oração pública, ou fazer uma proclamação pública, no culto público, aí ela vai colocar o véu. Alguns, ignorando isso, dizem, não, se a ideia do véu, a mulher vai dar sempre o véu. No caso, é quando ela for ter desenvolver esse ministério, ela tem que mostrar que esse ministério ela está fazendo em submissão a um governo masculino. Ela está fazendo porque foi lhe pedido pelo governo masculino para fazer esse ministério, então ela cobre o véu. Esse que é o assunto que Paulo está dizendo, como é que a mulher vai desenvolver o ministério visível dentro da igreja, o ministério público, como é que ela vai desenvolver. Então, a partir disso, a gente entende que é o véu. E Paulo usa o cabelo, né, como uma ilustração do que seria vergonhoso. Se ela rapasse o cabelo, é a mesma coisa dela estar falando lá na frente, sem a cabeça coberta. Então, se é vergonhoso, que rape o cabelo. Alguns entendem que a mulher ela não usa o véu, ela vai usar o cabelo comprido no lugar do véu. Mas, se fosse por isso, ela ia usar uma peruca, e quando fosse falar, quando fosse pregar, ia botar o cabelo, né? Então, a gente vê que existe uma certa incoerência em dizer que o cabelo, Deus deu o cabelo para a mulher no lugar do véu. Mas nós vamos ver que é uma questão da natureza, que Paulo está usando, uma questão natural, e que da questão natural, que como é que a natureza funciona, tirando o princípio bíblico para que nós possamos aplicar. Não é que o cabelo da mulher funciona como um véu, né? Um cabelo comprido. Algumas igrejas dizem que você não pode cortar o cabelo porque ele é o véu, né? Bom, de certa forma, se a igreja, se aquela liderança masculina diz para a mulher que ela não deve cortar o cabelo, e, bom, se ela está naquela igreja, ela parte daquela igreja, de certa forma, ela está aplicando o princípio quando ela se submete a não cortando o cabelo, né? Ou não cortando determinada altura, né? Mas é uma ilustração da aplicação do princípio, tá? Claro que algumas igrejas, eu acho que não é a nossa... Eu acho que como igreja nós não cremos isso, né? Como nós seguimos, acho que é o pensamento das igrejas reformadas, disso, né? Entende desse jeito, né? A igreja, existe algumas igrejas, não sei se fora do pentecostalismo, né? Algumas igrejas chega a crer que o cabelo ele é usado no lugar do véu. Parece que a congregação cristã também usa, né? Que o pessoal chama a igreja do véu, usa também, né? Mas usa o véu ou tem o costume do cabelo grande? Não, é o véu mesmo. Não, o véu tá certo. Não. Elas usam mesmo o instrumento, né, de pano feito mesmo, é o véu. Nessa seita, né? Mas se usa o véu, a gente não deve considerar, eu, assim, na minha opinião, não deve considerar seita, porque é uma prática que algumas igrejas podem adotar, né, para as mulheres poderem desenvolver o ministério. Na igreja católica, existem várias igrejas católicas que usam o véu. Só existe algum problema, algumas elas fazem um véu, um mais bonito que o outro, e quando vão fazer a oração, quando vão se dedicar à oração, elas cobrem a cabeça. Existe o véu também para as pessoas que estão de luto, elas têm a roupa preta, colocam o véu preto, é tudo também baseado
em 1 Coríntios capítulo 11, no uso do véu, a questão das mulheres, ao orarem, né, ao rezarem o terço, elas cobrem a cabeça. Elas cobrem também no banco, quando estão lá, elas chegam com um véuzinho no ombro e tudo. Quando vão no confessionário, elas, para se confessar, elas colocam o véu. Então, é uma prática da Igreja Católica, de várias igrejas evangélicas também, que eu acho que quando é o véu, e a igreja concorda, né, dentro de abrir, de regularizar uma forma das mulheres poder ter um ministério visível, mas, de certa forma, ainda assim, seguindo certos padrões bíblicos, né? Elas se submetendo à liderança masculina. Aí a ideia é essa, né? Que quando há essa cultura, a igreja, ela decidiu, né? Então, pode usar. Acho que também como interpretação, né? Algumas igrejas dos irmãos usam o véu, né? Mas cai naquele princípio também que a gente foi colocado, que a mulher usa o véu, mas em casa quem manda é ela. Aí não adianta nada usar o véu, né? São só pessoas religiosas, legalistas, que seguem aquilo na lei, mas não praticam o princípio, né? Então, a ideia aqui mesmo que já o profeta disse para Saul, né? Melhor, Deus se agrada mais em obedecer do que em oferecer sacrifício, né? Então, mais na obediência do que na forma. Satisfez, doutora? E até mencionar mesmo que tem Igreja dos Irmãos, né, que usam mesmo lá nos Estados Unidos, eu já ouvi falar também. Tem na Argentina e no Chile, a igreja... na Argentina tem a Igreja dos Irmãos. A Igreja dos Irmãos Livre, lembrei o nome. Né? Que bom. Pois é. Não, foi específico, foi bem esclarecedor, porque a gente vê aí que tudo reduz em obedecer o mandamento do Senhor, né? Através dessa prática, a mulher, ela tem que ter um respaldo, né? Um apoio do homem para fazer os seus serviços na igreja, né? A gente, mudando assim o que você falou aí, para os nossos dias, nós mulheres temos que estar, concordo, né, debaixo da autoridade masculina, porque tem várias razões aí nesse texto, né? Primeiro foi feito o homem, depois a mulher veio do homem, o homem não né, foi criado. Então, esse texto aí nos mostra claramente que a mulher, ela deve ser realmente submissa às autoridades masculinas para o próprio bem dela, para a glorificação dela. Ela exerce isso aí. Quando eu tive a oportunidade de estar ajudando meu esposo no pastorado, a gente realmente ensinou isso às nossas irmãs, né, sobre a submissão, como é bom a gente estar vivendo ali naquele círculo de submissão a Deus, né? Então, eu acho que, realmente, nós mulheres perdemos muitas coisas quando a gente foge desse padrão, e ficou bem esclarecedor isso que você falou, aí, da comparação que ele fez com a Trindade, né? Assim como existe uma harmonia na Trindade, deve existir uma harmonia no casamento e no trabalho feminino dentro da igreja, né? Existe espaço para a mulher na igreja, sim. Agora, o que a gente vê, sempre o homem distorcendo, e hoje a mulher ultrapassa isso, e só para o mal dela, né? Porque ela quer ser pastora. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas, elas têm mulher como líder lá, ela toma conta de tudo, ela faz tudo, e as outras mulheres. Existem igrejas já com esse modelo, né, de pastorado feminino, infelizmente, né, está chegando aí, tomando conta. Eu queria, deixa os outros perguntarem, que eu tenho uma coisa aqui para falar, mas aí dá oportunidade para os outros irmãos aí, que eu queria ler um texto bonito que eu vi num livro,
mas daqui a pouco eu falo, tá? Lá no finalzinho eu mostro para vocês. Mas está sendo bem esclarecedor aí o que você está falando aí dessa relação. Uhum. Tá bom, gostei mais da explicação da Dodora que da minha. Por isso que às vezes, né? É porque as mulheres, em algum sentido, não são menos inteligentes, muitas vezes até mais inteligentes, né? Mas aí a gente se complementa, né? A gente vai complementando o homem, a mulher, o trabalho na igreja, se complementando dentro dos padrões que Deus estabelece, né? Tem oportunidades. E a gente está vendo que o contexto é o trabalho, né? Como é que vai desenvolver o ministério dentro da igreja. A ideia aqui pode fazer, pode, mas no caso de orar publicamente, no caso de fazer uma declaração, falar, né? É com autorização do governo da igreja. Então, aquele véu simboliza a autorização. Hoje, talvez não precise, se a igreja combina que precisa, se ela estabelece esse costume, quando é costume, seria bom seguir, né? Versículo 7 a 10, que é o segundo ponto. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser imagem e glória de Deus, mas a mulher é imagem e glória do homem. Para muitos, essa leitura parece ofensiva, mas vamos explicar aqui. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Nós estamos falando aqui da causa do princípio, como é que nós vamos aplicar esse princípio na igreja, né? Então, como é que nós aplicamos? Nós entendemos que o homem é imagem e glória de Deus. Embora o homem e a mulher tenham sido ambos criados à imagem de Deus, né? Gênesis 1, 27, que diz, criou Deus o homem à imagem e semelhança, à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou. Aí tem uma reticência aqui, não sei se é a palavra reticência, não sei como se usa reticência, mas tem um complemento. Como é que Deus criou a imagem de Deus? Homem e mulher. Então, a imagem de Deus, alguns estudiosos entendem que a imagem de Deus, a imagem completa da Trindade, de um Deus que é uma pluralidade unida, é uma união perfeita entre os membros da Trindade. Assim, Deus criou o homem para ser unido à sua mulher. Por isso, depois, lá em Gênesis 2, e me esqueci o versículo, diz que os dois se tornam uma só carne, né? Então, há essa união. Mas, apesar dessa união, dessa imagem também, o papel do homem reflete a maneira singular, reflete de maneira singular a glória de Deus. Dentro do relacionamento perfeito da Trindade, o homem representa o papel de Deus Pai nessa relação entre o homem e a mulher. Que nós não vemos, ninguém vai criticar o relacionamento de Deus e a submissão de Jesus a Deus, né? Mas é muito ofensivo a questão da mulher estar submissão. Talvez por causa de que o homem não atua como Deus atuou com Jesus, né? Por causa do próprio abuso masculino. De modo semelhante a Deus, o homem recebe a esfera de soberano como governador terreno na ordem criada por Deus. A mulher é a glória do homem. Assim como o homem traz autoridade delegada a ele por Deus, assim também a mulher traz autoridade delegada a ela por Deus por intermédio de seu marido. O homem veio de Deus e a mulher veio do homem. Então, a mulher tem uma autoridade, a autoridade ela é entregada pelo marido. Né? No caso da igreja, é entregada pela autoridade masculina, dando a oportunidade para as mulheres poderem desenvolver o seu ministério. A oportunidade para elas complementarem aquilo que nós, talvez até que em algum sentido, faça melhor que nós, né? E coisas que nós não podemos fazer, né? Instruir as mulheres, conversar com as mulheres, coisas que são particulares de mulheres. Com respeito aos anjos, né? As mulheres devem ser submissas, usando o símbolo de autoridade,
para não ofender essas criaturas submissas que vigiam a igreja, né? Nós temos algum texto aqui, e que estão presentes na criação, que estavam presentes na criação, quando Deus designou a ordem de autoridade para os homens e mulheres. Então, ao uso, ao desrespeito dessa ordem, os anjos são, de certa forma, escandalizados. Eles, alguns, eu não sei nem que palavra usar, não entendo muito bem como funcionam os anjos, se eles têm sentimento, né? Como é que eles são, se eles se entristecem. Eu sei que, de certa forma, é um mau testemunho para os anjos que observam, e, de certa forma, eles captam melhor, eles percebem melhor uma atitude de rebelião. A essência da relação que existe entre os membros da Trindade é refletida na relação que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Nós temos o texto aqui que Deus criou homem em imagem e semelhança, né? A imagem de Deus criou homem ou mulher, os criou. Deus é glorificado no plano espiritual quando a relação entre o homem e a mulher funciona como ele determinou. O homem governando para o bem da sua esposa, da sua família, o homem liderando a igreja para o bem da igreja, não para benefício pessoal, né? Agora, nós vamos entrar aqui na harmonia causada pelo princípio aplicado na igreja. Quando o princípio é aplicado na igreja, causa uma harmonia, né? Quando a aplicação desse princípio. Deixa eu ler aqui o versículo 11 e 12. Diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então, nós temos aqui uma interdependência. Porque como provém o homem da mulher, assim também o homem porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher em tudo, e tudo vem de Deus, né? Então, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Todos os crentes, homens e mulheres, são iguais no Senhor e complementares na obra do Senhor. Seus papéis são diferentes em função e em relacionamentos. Não em espiritualidade ou importância, né? Gálatas 3:28 diz: Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Um em tudo, né? Somos iguais, somos todos, não somos, um não é inferior nem superior ao outro. Longe de oprimir as mulheres, a igreja tem sido sua grande libertadora nas sociedades gregas e romanas. A mulher nada mais era do que uma escrava, propriedade do marido, e muitas vezes comprava e vendia sua esposa por capricho. Foi principalmente devido a esse trato herdado das mulheres que o feminismo se tornou popular no Império Romano. Alguns homens judeus tinham um pensamento tão baixo das mulheres que até desenvolveram uma oração popular, orando que agradeceu a Deus por não terem nascido escravo, nem gentil, nem mulher. Interessante, né? Como provém a mulher do homem, assim o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Deus criou o homem e a mulher. A primeira mulher foi criada do homem, mas desde então o homem foi criado por meio de uma mulher. Mas o mais importante é que tudo vem de Deus. O homem e a mulher vêm de Deus. Então, primeiramente, Paulo estabelece a autoridade masculina sobre a mulher, quando fala sobre a mulher, sobre a esposa, sobre a mulher na igreja, a autoridade é masculina, mas agora, nesta sessão, ele está falando da igualdade, né, para evitar, por nossa própria carne, do abuso do homem achar ou pensar que é melhor ou superior à mulher.
Como nós falamos, existem diferenças, né? Diferenças que complementam. Uma diferença não significa fazer a pessoa pior ou melhor. É diferente porque o outro não tem, e aquilo que o outro tem, aquela diferença complementa. Ou seja, que é bom o outro ter, porque ele tem aquilo que eu não tenho, né? É uma relação, não sei se alguns entendem a palavra simbiótica, né? Que é uma relação onde um tem algo para oferecer para o outro que o outro não tem, né? Homens e mulheres têm papéis diferentes, mas não são diferentes em importância. A mulher é igual ao homem no mundo, na igreja e diante de Deus. Essa é uma harmonia e equilíbrio cheia de graça e sabedoria de Deus, com papéis diferentes, mas iguais em natureza, valor, trabalho e espírito. Que lindo, né? Deus criou ambos para os seus próprios propósitos gloriosos. Os dois são para glorificar a Deus. Quando eles cumprem essa função, glorificam a Deus, glorificam a si mesmo, né? Quando o homem também não abusa desse papel, né? Como os crentes devem responder a estes princípios? Versículo 13 a 16. 13 a 16. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Não vos ensina a própria natureza se é desonroso o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo foi lhe dado em lugar de mantilha. Acho que essa questão que a gente vai tratar agora para explicar se a mulher tem um cabelo no lugar do véu, né? Contudo, se alguém quiser ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume na igreja de Deus. Então, vamos destrinchar um pouco o texto aqui. Está tão emocionante que estou até chorando, se desse para ver aí, está caindo lágrima aqui. Mas é por causa do problema do olho aqui. É próprio. Aqui. A parte da ordem apostólica, separado da ordem apostólica, independente da ordem apostólica, Paulo, na realidade, perguntou, não é evidente que as mulheres deveriam usar o véu? Por que as mulheres deveriam usar? É evidente que deveriam usar o véu. Aí, no caso aqui, a natureza, a palavra fusis, também carrega a ideia de instinto, ou sentido inato do que é natural correto. Aí, o hormônio masculino, a testosterona, apressa a perda de cabelo nos homens. O estrogênio faz com que o cabelo da mulher cresça, mas cresça mais e durante mais tempo. Raramente a mulher é calva ou careca, né? Não importando qual seja a sua idade. Isso se reflete psicologicamente na maioria das culturas, no costume de cabelos mais longos para as mulheres. Deus deu à mulher o cabelo como um véu para mostrar ternura, delicadeza e beleza. Não é que literalmente, quando você aplica ao desenvolvimento do ministério, não é que a mulher vai, não precisa colocar o véu. Né? Ele não está falando isso, está usando a natureza, está usando a anatomia humana, não sei se é essa palavra, né? Ou a forma humana, como é que se desenvolve a anatomia da diferença entre o homem e a mulher, para explicar como isso acontece. Lembra que a gente está falando da questão da submissão feminina. Então, ele fala, não temos tal costume. Qual é o costume? Costume de usar ou não usar o véu? Não temos o costume de rebelião. Não temos o costume. Na igreja de Deus, a igreja chega, estuda a palavra de Deus, aí nós queríamos praticar isso. Né? Eu vou usar um exemplo assim, lá na igreja da Argentina, e tem um costume, nós estudamos, então, não é nem bíblico, mas a gente achou bonito esse costume, né, de simbolizar, né?
Quando uma pessoa ela se batiza, representa um novo nascimento, aí a pessoa que evangelizou, né, ela recebe com uma toalha a pessoa que sai da água, né, simbolizando o acolhimento dela na família de Deus, na família local, na igreja local, aquele acolhimento. Aquilo é um costume, nem tem base bíblica, isso é um costume que foi gostado, todo mundo gostou, e aí já pensou que, como costume, a pessoa, não, eu não vou fazer isso. Então, o costume que ele está falando aqui é de não se rebelar contra os costumes, principalmente, diferente do costume que eu citei, quando tem base bíblica, é um costume baseado, como é colocado aqui, biblicamente, né? Não temos esse costume. Nem o Senhor, nem os apóstolos, nem a igreja permitiram a rebelião feminina. Não era costume se rebelar-se, né? As mulheres devem manter seus cabelos distintivamente femininos e, quando o costume exige, deveriam também usar o véu. Ou seja, não é que as mulheres não precisam usar o véu porque tem o cabelo comprido. Elas usam o cabelo comprido, no caso da cultura, porque era vergonhoso, e é tão vergonhoso, mais vergonhoso deveria ser, quando ela se recusa a obedecer, a se submeter a um costume imposto ou colocado, decidido pela igreja. Essa é a ideia. Aqui tem um resumo, vamos terminando um pouco mais cedo, já que está quase na hora, né? Ao resumir o raciocínio, notamos que Paulo estabeleceu que a mulher é submissa ao homem, por causa do relacionamento da Trindade. É muito bonito isso, né? Isso aqui a auxiliadora citou aí. O propósito divino do homem, o propósito de Deus para a vida do homem e da mulher, né? A ordem da criação, Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, criou a mulher por causa do homem, não por causa da mulher. O papel das mulheres na igreja, qual é, né? O interesse dos anjos, né? Por causa dos anjos, e as características, é uma justificativa que ele deu, as características fisiológicas naturais. Então, com isso, nós resumimos o papel do homem e da mulher na igreja. Deus, ele instituiu que o homem vai governar a mulher, vai governar a sua igreja. A gente entende também, não é o texto aqui, porque está falando da igreja, mas a gente entendemos também, podia ser outro texto, outro estudo, e usar vários textos, que o homem também o homem cristão, deve governar o lar cristão. Né? Em todos os sentidos. Na igreja, no lar cristão, o homem não é melhor que a mulher, não é mais inteligente que a mulher, não é mais forte que a mulher, claro. Dependendo, tem um homem que é mais fraco que algumas mulheres, né? Dependendo da fisiologia, né, da pessoa, existe caso de homens, pela criação, alguma deformação neurológica, alguns homens são mais sentimentais que a mulher, né? E às vezes a mulher é mais bruta, mais racional que o homem, né? Existem essas questões, mas na ordem natural, na igreja, no lar cristão, Deus criou isso, quando funciona em harmonia, vai ser bonito, vai ser glorioso para a mulher, vai ser glorioso para o homem, vai ser glorioso principalmente para Deus, né? Então, que Deus abençoe isso. Não sei se alguém tem alguma coisa que não entendeu, ou esclareceu, ou ficou alguma coisa, talvez algum ponto específico que você quer colocar, alguma situação em específico que você está vivendo, talvez na igreja, alguma situação, alguma pergunta que você quer fazer, fica à vontade. Aqui a aula termina, de certa forma, aqui com esse pequeno resumo do papel do homem e da mulher na igreja. Eu tenho, né? Eu falei naquela hora, umas frases aqui muito bonitas de um escritor puritano, o nome dele é
Mateus Hering. Uhum. Ele falou, e ele adaptou, e tem sido usado, assim, normalmente, atualmente, em cerimônias de casamento, né? Já até escutei. Ele diz o seguinte: a mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão, não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do Uhum. seu lado para ser igual a ele, Uhum. debaixo do seu braço para ser protegida, perto do seu coração para ser amada. Então, Uhum. aí eu acho que resume, né, tudo isso aí que também, igualmente, o que nos é passado pela palavra de Deus, né? Uhum. Isso evitaria muitos problemas, muita dor de cabeça, se as mulheres reconhecessem, né, realmente o seu lugar de destaque, né, para Deus, trabalhando em comum com o homem, não ultrapassando. Quando ela entende isso, é uma maravilha, como você falou ainda agora, né? É uma maravilha Uhum. para os dois, né? Então, a minha participação, assim, porque você tinha falado para mim, né, e eu ganhei um livro ontem do meu esposo, Aham. 12 mulheres extraordinariamente comuns. Fala Uhum. algumas biografias de mulheres, é do John MacArthur. Uhum. E eu vi essa frase lá, né? Esse conjunto de frases. E a minha participação é essa, né? Uhum. Saber, eu estava apenas confusa naquela parte, assim, sobre o cabelo, se era realmente os nossos cabelos poderiam ser utilizados como véu, né? Mas aí eu estou Uhum. vendo aqui que não é, é Uhum. diferente. Cabelo é Uhum. cabelo, véu é véu. Isso é verdade. Tá, então ficou esclarecedor para mim isso aí.